Então, vamos continuar sobre soberania de Deus, falando sobre o nascimento de Jesus, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, vai nos trazer uma ideia do que aconteceu sobre Jesus, né? O verdadeiro sentido do Natal. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A condição do homem, queridos e queridas, a condição do homem exigia a encarnação divina. O homem ficara espiritualmente morto, sem outro modo de se aproximar de Deus. Já falamos sobre a queda, a criação depois da queda. A criação foi perfeita, o homem foi criado perfeito, a mulher foi criada perfeita, porque veio de um homem perfeito, né? Então, o que aconteceu? Deus deu liberdade a essa perfeição humana para que eles escolhessem entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E dentro dessa perfeição eles decidiram, com uma suposta promessa de Lúcifer, de desobedecer a Deus e ser igual a Deus. Então, fizeram isso e se deram mal. Por quê? Porque Deus havia dito que eles iriam morrer. E morreram espiritualmente. Então, cortou-se o modo de aproximar-se de Deus. Rompeu-se essa relação. Então, a condição exigia a encarnação divina. Né? O homem ficar espiritualmente morto, porque Deus não é homem para mentir. Então a encarnação de Cristo ofereceu à humanidade ter aquele que é o mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. É isso que diz o apóstolo Paulo, né? Na carta 1 Timóteo. Então, sendo igual a Deus e por outro lado unido ao homem, Jesus pôde tomar sobre si a culpa da traição do homem e satisfazer, claro, as reivindicações da justiça de Deus, e assim ser uma ponte sobre o abismo que separava Deus e o homem, separava eu e você de Deus. Jesus me aproximou de Deus e espero que aproxime você, quem sabe nesse Natal, né? Então os dicionários definem assim a encarnação: ato de encarnar, de tornar-se semelhante na cor ou no aspecto à carne. Mistério pelo qual Deus se fez homem. Então, a encarnação foi a única resposta ao problema humano, a única esperança para a humanidade, a única esperança para mim e para você reunir-se com Deus. Qualquer religião que nega a encarnação de Jesus de Nazaré é falsa, é falha. Então esse ser eterno chamado Emmanuel, Deus conosco, Jesus, o Cristo, é neste versículo denominado Verbo. O Verbo existia no princípio da criação, portanto ele é Deus, ele criou todas as coisas. Por isso ele diz aos discípulos no Evangelho de João: quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Estou há tanto tempo convosco e não sabeis disso? Então ele mesmo exorta os discípulos. O Verbo estava com Deus, em comunhão plena com Deus, em um mesmo propósito com o Criador, cooperando com Deus. Então Deus criou os mundos através do Verbo. Hebreus 1:2, João 1:3, então confirma essa realidade. Então esse ser eterno é Deus, possui a mesma natureza de Deus Pai, existe na mesma forma e possui o mesmo poder de Deus. Paulo vai confirmar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esse ser se tornou carne, mas é Deus, não é um Papai Noel da vida, é um Deus que se fez carne, habitou entre nós, nasceu de uma mulher virgem, Maria, claro, nasceu de Maria, uma mulher virgem, que estava desposada, que estava noiva, que estava separada para o seu marido José, mas ainda não tinha coabitado, porque a lei não permitia. Então ela se guardava para o seu marido quando recebeu a notícia da vinda do Salvador. Então, queridos, logo, hoje há no céu um Deus que viveu como um homem, e ele está à destra do Pai. Jesus tornou possível a união entre Deus e o homem, entre eu e você, somente por Jesus. Ele é a ponte.
Então Deus pode habitar nesse corpo humano. Deus pode transmitir sua vida, a mim e a você, e sua natureza ao novo espírito. Isso é o que acontece no novo nascimento. Ou seja, a morte espiritual é totalmente erradicada do espírito. E Deus dá ao homem a sua vida. Por isso, maior é que está em mim do que o que está no mundo, disse Paulo. O viver que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Para mim, o viver é Cristo. E é isso que acontece com essa nova natureza. Então, o Verbo se tornou homem e habitou entre nós, ficou sendo humano. Tão homem como se nunca tivesse sido outra coisa, mas não deixou de ser Deus. Ou seja, ele é 100% Deus e 100% homem. Que coisa boa. Um Deus se faz homem como eu e você, sem pecado. Mas se faz pecador. Por quê? Porque vai pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Você crê nisso? O Verbo habitou entre nós e vimos a glória de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e Hebreus 1, 3. Então, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que maravilha, que soberania maravilhosa, que amor infinito desse Deus, que nos viu nos perder na pessoa de Adão. Mas Romanos trata isso. Assim como por um só homem veio o pecado, a morte e a maldição, assim também por um só homem, Jesus Cristo, Deus, 100% Deus, 100% homem, veio a vida, a bênção e a salvação. Feliz Natal! Deus te abençoe, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de busca da presença de Jesus Cristo, que é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Criador, Deus Redentor e Deus Consolador. Que a Trindade tome conta do seu ser, da sua alma, da sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, do seu lar, das suas festas, hein? Não deixe Jesus de fora da sua festa, tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo, Deus te abençoe e te guarde.